Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente fala sobre os juros brasileiros que subiram 1 ponto percentual de novo. A Selic foi de 13,25% para 14,25% na última semana, mas o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele já sinalizou que o ritmo de aperto deve diminuir na próxima reunião. A autoridade monetária afirmou que deve promover um aumento de menor magnitude nos juros, mas não se comprometeu com os próximos passos. Nesse contexto, até onde vai o ciclo de alta da Selic? E até quando os juros devem ficar tão altos? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e a gente fala também sobre os impactos econômicos da isenção de imposto de renda, a aprovação do orçamento de 2025 e sobre as decisões de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eu sou a Marina Rapa e hoje é 24 de março de 2025. Vamos lá? A taxa de juros brasileira foi ao maior patamar desde 2016, e de acordo com o Copom, esse não deve ter sido o fim do ciclo de aperto, mas a gente pode estar perto disso. No comunicado da decisão, a autoridade seguiu afirmando que, abre aspas, a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, fecha aspas. Então, a gente não tem como saber ainda o tamanho do aperto que vai ser executado realmente. Mas quando a gente analisa a mensagem do Banco Central, fica claro que as palavras importam. A gente acredita que a combinação da redução no ritmo de elevação dos juros e da ausência de sinalizações futuras sugere que os juros devem parar de subir em breve. Na nossa visão, o comunicado corrobora as projeções do Boletim Focus, que é um relatório elaborado com base na visão de economistas, de juros terminais em 15%. A gente estima mais duas elevações de juros nesse ano, uma de 0,5 ponto percentual e outra, final, de 0,25 ponto percentual, levando então a Selic a 15% em junho. E olha só, mesmo considerando uma Selic tão alta, as projeções de inflação do Banco Central para o horizonte relevante, que é o período usado por eles para tomar as decisões de juros no presente, essas projeções continuam fora da meta. Com uma taxa de juros de 15%, o BC estima que a inflação vai chegar a 3,9% no terceiro trimestre de 2026, número ainda acima do alvo de 3% da autoridade monetária. Vale lembrar que, a partir da reunião de maio, o horizonte relevante do banco vai mudar para o quarto trimestre de 2026, e com isso, a autoridade monetária pode ganhar algum tempo para a convergência da inflação. Então, se a taxa de câmbio e as expectativas de inflação se mantiverem estáveis até lá, a projeção do BC no novo horizonte relevante deve se aproximar um pouco mais da meta. Mas, na nossa visão, as coisas devem caminhar de forma um pouco diferente. A gente acredita que os preços não devem convergir até o fim do ano que vem. A diferença das visões acontece, principalmente, em relação ao grau de aquecimento da atividade econômica. A princípio, juros elevados tendem a desaquecer a economia. Isso porque, ao subir as taxas, um dos intuitos do Banco Central é reduzir o ímpeto de consumo da população para diminuir a demanda e, consequentemente, os preços. Esse mecanismo desacelera a economia e, portanto, reduz a inflação. Mas a gente projeta que o desaquecimento da economia em curso não vai ser suficiente para conter os preços. Um fator que corrobora a nossa visão é o aumento dos estímulos fiscais e parafiscais pelo governo, como a liberação dos recursos do FGTS para trabalhadores e a isenção de imposto de renda. A gente vai até falar mais sobre isso a seguir. Sem entrar aqui no mérito da questão, é evidente que, com mais dinheiro na mão, a população pode se sentir mais confortável para consumir, de eletrodomésticos a carros. Ou seja, os estímulos tendem a aumentar a demanda em um momento em que os preços já estão pressionados. Por isso, esses impulsos à economia trabalham na contramão do aperto promovido pela política monetária. Logo, mesmo uma Selic mais alta pode não ser suficiente para reduzir a inflação, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Nesse sentido, não existe uma saída fácil. Com a política monetária surtindo menos efeito, os brasileiros podem ter que conviver com uma taxa de juros elevada por mais tempo.
A questão é que taxas de juros tão elevadas assim podem trazer consequências, especialmente para países com um endividamento alto, como é o caso aqui do Brasil. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil da equipe econômica do C6 Bank, vai explicar por que uma Selic alta é um risco para a dívida pública brasileira. Marina, o problema de você ter taxas tão altas em um país como o nosso é que a sustentabilidade fiscal fica sob risco. A maior parte da dívida brasileira é indexada a Selic e pós-fixada. Então imagina, quanto maior forem os juros, maior tende a ser a dívida pública. Ela cresce em um ritmo mais acelerado, é como uma bola de neve. E o resultado disso pode ser mais inflação, o que continua pressionando as taxas de juros para cima. Percebe que é um ciclo que se retroalimenta? Agora, Cláudia, você pode explicar melhor como funciona essa dinâmica entre o aumento da dívida pública brasileira e uma pressão inflacionária? Bom, vamos retomar parte do raciocínio que eu citei. Se quanto maior for a taxa de juros, maiores são as dívidas, a gente pode concluir que o quadro de endividamento piora, certo? Nesse cenário, os investidores podem deixar de aplicar recursos no Brasil por causa do risco maior. Isso tende a manter o dólar apreciado, o que encarece uma grande quantidade de produtos importados por aqui, desde o vinho até o celular, que tem diversos componentes que vêm do exterior, por exemplo. Isso significa mais um fator que puxa a inflação para cima, mesmo em um cenário que a Selic está alta. Esse também é um fator que nos faz enxergar uma inflação que não cede tão facilmente, mesmo com a taxa de juros a 15% no fim do ano. Agora a gente vai falar um pouco melhor sobre essa isenção do imposto de renda que eu citei agora há pouco. Na semana passada, o governo apresentou o projeto de lei que prevê a isenção de pagamento de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Também está prevista a redução do tributo para quem tem salários de até R$ 7.000 de forma escalonada. Se aprovado, esse projeto adicionaria cerca de 10 milhões de pessoas à faixa de isenção, segundo estimativas do governo. É um benefício óbvio à população que tem mais recursos financeiros à mão, mas existe um custo para os cofres públicos estimado pelo governo em 27 bilhões de reais por ano. Para compensar esse valor, existe uma proposta de um imposto mínimo de até 10% para quem ganha mais de R$ 600.000 por ano, incluindo uma retenção de 10% de imposto na fonte sobre dividendos. O projeto ainda depende da aprovação do Congresso Nacional. A expectativa da equipe econômica do governo é de que as medidas entrem em vigor em 2026. Na nossa visão, existem dois pontos de atenção. De um lado, é preciso que as medidas de compensação realmente sejam impostas para evitar um impacto sobre a dívida pública brasileira, que já é elevada, como a Cláudia Moreno pontuou. De outro lado, a medida tende a estimular a atividade econômica, uma vez que pode aumentar o ímpeto de consumo da população. Isso tudo em um contexto em que o Banco Central busca esfriar a economia para conter as pressões inflacionárias. Ainda sobre o Brasil, o Congresso Nacional aprovou na semana passada o orçamento de 2025, depois de 3 meses de atraso. A estimativa é de um superávit primário de 15 bilhões de reais nas contas públicas. O texto agora vai para a sanção presidencial. É uma boa notícia, mas existe uma preocupação quanto à capacidade real desse valor ser alcançado. As receitas podem estar superestimadas e algumas despesas subestimadas. Um exemplo é a projeção de arrecadação com julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. No ano passado, essa estimativa de arrecadação era de 54,7 bilhões de reais, e a receita real foi de só 300 milhões de reais. Em 2025, a expectativa de recebimento com essa medida é de 28,6 bilhões de reais. Então, considerando esse histórico, a gente não pode descartar a possibilidade de o governo não conseguir atingir o superávit proposto. A gente projeta um déficit fiscal de menos 0,7% do PIB em 2025. E, na nossa visão, a gente ainda está longe de observar um resultado capaz de equilibrar a elevada dívida pública brasileira. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Por lá, o Banco Central americano manteve as taxas de juros inalteradas no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, essa decisão veio conforme o esperado por nós, como a gente falou aqui no episódio anterior, e por analistas de mercado.
No comunicado, a autoridade monetária reiterou que a atividade econômica segue robusta, o mercado de trabalho permanece sólido e a inflação continua elevada. Mas o Fed acrescentou que houve um aumento de incertezas no cenário econômico. A autoridade monetária também divulgou expectativas para diversas variáveis econômicas para 2025, 2026 e 2027. Nas projeções do Banco Central Americano, a inflação deve subir mais do que o previsto nesse ano, mas retornando para próximo da meta em 2026. O presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele reforçou a postura cautelosa da instituição diante das incertezas do cenário econômico, afirmando que o correto a fazer no momento é esperar por mais clareza da situação. A gente acredita que o cenário indefinido em relação às políticas comerciais do governo americano e seus impactos deve contribuir para que o Banco Central americano mantenha os ajustes graduais nos próximos meses. Por hora, a gente mantém nossa expectativa de 2 cortes de juros ao longo de 2025, mas a gente reconhece que há boas chances de que o Fed opte por ser mais conservador e realize menos cortes que o indicado no seu cenário. Falando agora sobre a Europa, o Banco da Inglaterra manteve a taxa de juros do Reino Unido em 4,5% ao ano, uma decisão que já era esperada. Na ata, o comitê justificou a pausa no alívio monetário citando a inflação ainda elevada e pressões salariais. O índice de preços ao consumidor, o CPI do Reino Unido, acumula alta de 3% nos 12 meses até janeiro, ainda acima da meta de 2% da autoridade monetária. O BOE também destacou o aumento das incertezas no cenário externo, citando as novas políticas comerciais dos Estados Unidos, com retaliações de outros países, e citou também o plano de uma significativa reforma fiscal na Alemanha. A gente até falou sobre essa reforma no episódio 151, então se você quiser saber mais sobre esse assunto é só voltar aqui na lista. No texto, o comitê reafirma que deve seguir com cautela e realizar ajustes graduais nos juros para alcançar o alvo de inflação no médio prazo. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E se prepara porque é semana de agenda cheia, hein? Vamos lá. Na terça-feira, dia 25, o Banco Central divulga a ata com mais detalhes sobre essa última reunião do Copom que a gente citou aqui hoje. Na quarta-feira, dia 26, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI do Reino Unido. A nossa expectativa é de inflação persistente. Na quinta-feira, dia 27, o IBGE divulga o IPCA 15. A gente projeta uma alta de 0,6% impulsionada pelo grupo de alimentação no domicílio. Ainda na quinta-feira, o Banco Central publica o relatório de política monetária, o antigo relatório trimestral de inflação, trazendo mais informações sobre sua visão acerca do cenário macroeconômico. Na sexta-feira, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI. Por lá, a variação de preços está controlada, mas ainda acima da meta do Fed. E ainda na sexta-feira, para fechar a semana, aqui no Brasil a gente fica sabendo o resultado da PNAD. A gente projeta que a taxa de desemprego tenha ficado em 6,9% no trimestre encerrado em fevereiro. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, aproveita para avaliar o nosso podcast no Spotify. Quantas estrelinhas a gente merece, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Varenga e Marina Rapa. A edição de som e a gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!